E aí, pessoal, tudo bem? A gente nos vídeos anteriores já havia enunciado o Teorema de Green e mostrado algumas aplicações, né? Mas fiquei devendo a prova dele, né? Então a gente vai fazer isso agora. Vou enunciar ele rapidamente, né? O Teorema de Green, ele diz que se a gente tem uma integral de caminho sobre um caminho fechado C, de algum campo vetorial, NDY, ela pode ser calculada a partir de uma integral dupla sobre uma área R compreendida dentro dessa curva C de nx menos my dA. Tá? Então, como é que a gente vai provar isso? Né? Primeiro, a gente vai trabalhar com retângulo, tá? Então, depois a gente vai usar vários outros retângulos para aproximar uma região arbitrária. Então, primeiro a gente vai tomar esse retângulo dentro do plano y, diz aqui, eixos, e aqui eu tenho uma curva retangular. Essa curva está orientada, né, sentido anti-horário. Bom, aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. Tá? E a gente só sabe, né? A gente só faz, né? Aqui no caso, a integral. Se a gente fizer só a integral circular sobre esse caminho C, né? De m dx, a gente só faz isso porque para n dy é semelhante, né? É o mesmo raciocínio, né? Então, fazendo o cálculo direto, né? O lado direito do teorema de Green, ele vai nos dizer que cálculo direto aqui desse lado, a integral dupla esse R de menos del M del Y vezes o elemento de área é igual a integral dupla de A até B, tá? Integral de C até D, de menos del M del Y, vezes o elemento de área, que é dy dx. Tá? Então, a integral de dentro, né, a primeira integral, que é em dy, vai dar simplesmente menos m x d menos mxy com y calculado de C até D. Então isso vai dar, agora sim, menos mxd menos, outro menos mais, né? Mais mxc. Tá? E aí a gente faz a integral de fora, né? A integral de fora vai ser
integral dupla em R menos del M del Y, ou seja, o resultado final, né? dA. E essa integral dupla vai ser a integral simples de A até B de mxc, m de xc, menos mxd dx. Então, isso é o lado direito, né? Só para a parte m dx, né? Porque a parte para n é exatamente o mesmo raciocínio. Então, para diminuir as nossas contas, só peguei uma das componentes. A gente depois repete tudo com a segunda componente, vai dar a mesma coisa. Vai dar semelhante, na verdade. Agora, para o lado esquerdo do teorema, a gente tem a integral de linha, né? A integral de linha sobre a curva fechada de m dx. E essa integral de linha, ela é dada... Né? Como a integral da base sobre a base, né? De m dx, mais a integral sobre o topo de m dx. Por que as laterais não são importantes? Porque na lateral não tem variação em x. Então dx vai ser zero. Então só é importante base e topo. Dessa forma, então, a gente está falando de a integral da base é a integral de A até B de m dx. Só que esse m ele é calculado em xd, né? Não xc, a base é c, né? Y fixo em c. E a integral do topo é a integral de b até a de mx fixo em d. Tá? É do topo. A gente inverte esse domínio de integração aqui, né, esse intervalo de integração, e aí a gente pode colocar todo mundo na mesma integral. Então, a integral de AB de mxc menos mxd. Que dá exatamente, né, o que a gente consegue tirar pela integral dupla. Né? Então, para o retângulo, né, a gente prova o teorema de Green mostrando, né, os dois lados, né, do teorema de Green resultam no mesmo resultado. Resulta no mesmo valor. Né? Outra coisa que a gente pode fazer é dividir, né, o R em regiões verticalmente simples, né? Que a prova, ela, em vez disso, aproxima R por uma coleção de retângulos que vão ser especialmente simples, né? Tanto verticais quanto horizontalmente. Então, se a gente pega a ideia eu tenho um retângulo, né? E esse retângulo também tem a mesma orientação no sentido anti-horário, e eu divido esse retângulo orientado em dois outros retângulos. Então, aqui esse é o retângulo original. E a gente divide em dois retângulos igualmente orientados. Tá? Então, né? Esses dois retângulos são equivalentes, né? E
E então a gente pode fazer esse tipo de corte, né? Para as integrais de linha, né? Ao adicionar dois retângulos com uma aresta comum, as arestas comuns são percorridas em direções opostas, né? Então, como elas são dirigidas, percorridas em direções opostas, né? De modo que a soma é apenas a integral de linha sobre o limite do eixo, né? Se, né, da mesma forma, ao adicionar muitos retângulos a gente vai acabar tendo tudo cancelado, né? E mantendo só as regiões de bordas relativas ao triângulo maior, ao retângulo maior, né? Então tudo é cancelado, exceto o limite externo, né? Se a gente dividir em mais retângulos ainda. Então isso estende o teorema de Green em muitos retângulos, né? Então, que vai ser igual, né, ao teorema de Green em uma soma de retângulos, né? É essa a ideia. Então, o teorema de Green em um retângulo vai ser igual ao teorema de Green na soma de muitos retângulos. Então, como qualquer região pode ser aproximada o quanto a gente quiser em uma soma arbitrária de retângulos, como a gente viu que é a ideia da integral dupla, né? O teorema de Green deve valer para as regiões arbitrárias quaisquer, né? Essa é a ideia. Por que que a gente pode fazer isso, né? Se a gente pega um espaço, né? A gente tem aqui um plano quadriculado e a gente tem uma figura nesse plano. Essa figura é orientada, né? Eu posso, né? Eu posso aproximar, eu sempre posso aproximar a figura em uma soma arbitrária de retângulos, né? Eu posso fazer isso, né? Que eu estou fazendo aqui. E aí eu oriento essa curva para cá. Então, eu fiz aqui, essa curva eu defini a mesma curva, né? Em uma série de somas de retângulos, né? E isso aqui eu consigo calcular, né? No limite, né? No limite para essa região, né? Tendo os retângulos suficientemente pequenos, né? A gente consegue fazer uma aproximação suficientemente boa para cobrir a curva inteira. E esse limite a gente vai definir, né? Pela a integral dupla, né? Então assim a gente verifica, tá? A ideia é essa. Para o retângulo a gente verifica que a gente pode fazer a gente verifica os dois lados, tá? Eu fiz para M, mas para N é exatamente o mesmo procedimento, então vai dar a mesma coisa também. A gente verifica que se a gente vai calcular a integral de linha em um retângulo grande, a gente pode dividir ela como sendo calculada a somatória das integrais de linhas dos retângulos pequenos, né? Dado que esses dois, por estarem em direções opostas, eles vão se cancelar, então a gente só vai ter a integral de linha das bordas. A gente estende isso para um raciocínio de infinitos retângulos, não, de um número finitamente grande de retângulos, né? E por fim, para uma região arbitrária, a gente consegue fazer uma aproximação em somas de retângulos que seja tão boa quanto a gente queira, e aí a gente consegue verificar que o teorema de Green também vale para regiões arbitrárias. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.